de Samuel e versículo 1, quando a Bíblia Sagrada mostra-nos que Davi está vivendo o que eu chamaria de ápice do seu ministério, ou o que eu chamaria de apogeu do seu ministério. Em outras palavras, Davi está vivendo a glória do seu ministério. Por que, pastor? Davi estava nada mais, nada menos do que sentado no trono de Israel. O que era que ocupava, o que cargo ocupava quem estava no trono de Israel? Na época de Davi, Davi ocupava o cargo de maior importância, humanamente falando. Ele era rei da nação mais poderosa da face da terra. Onde estava Davi? Sentado em um trono de glória humana. Como estava Davi? Vestido com vestiduras reais. O que tinha Davi? Na sua destra o cetro de autoridade e o cetro de maior mandatário existente na sua época. O que vestia Davi? Davi vestia vestimentas reais. O que tinha na cabeça de Davi? A coroa de rei, a coroa de soberano. Quem cercava Davi? Príncipes, generais, súditos e servos. Em outras palavras, naquela época, quem chegasse perto de Davi tinha que bater continência para Davi, porque Davi era o maior homem da sua época. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Davi está vivendo o melhor momento da sua vida. Em outras palavras, se Davi fosse dos tipos que eu conheço hoje, quando sobe de uma posição, quando adquire qualquer coisa a mais do que o seu irmão, ele já começa a não querer mais falar com o seu irmão. Ele já acha que o seu irmão é menor do que ele. Davi poderia muito bem ter aproveitado aqui para fazer o que nós chamamos lá no Brasil de pé de meia, pensar nele, usar aqui o chamado egoísmo para pensar só nele e na sua família. Davi dá-nos uma demonstração de que ele era desprovido do egoísmo e que existia na vida dele o que nós conhecemos como altruísmo. Ele era altruísta. Por quê, pastor? Ele não pensava só em si, ele pensava nos que estavam em sua volta, ou ele ia mais além ainda. Ei, irmão, eu conheço gente que não pode subir num tamborete e ficar maior do que o irmão dele, que ele já quer dar discurso pro irmão, ele já quer humilhar, ele já quer pisar, ele já esquece, ele já não está mais nem aí. Davi sentado no trono de glória, o homem mais importante humanamente falando daquela época, se coloca de pé no trono de Israel e faz uma pergunta. Eu disse no início que Davi era rei. Davi era o quê? Rei. Davi era o quê? Rei. Diga, Davi era rei. Davi se coloca de pé, meu irmão, e faz uma pergunta. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite. A pergunta do rei. Marque isso aí no seu coração. O que é que nós vamos aprender com a pergunta do rei? Tenha a sua atenção, que eu quero começar a pregar agora e falar para você sobre a pergunta do rei. Davi se coloca de pé. Quando Davi se coloca de pé, parece que eu estou vendo. Todos param e até estremecem, porque eles olham uns para os outros e se perguntam: o que é que Davi vai querer? O que é que o rei vai ordenar? Qual será a ordem dada por Davi agora? E ao invés de uma ordem, ao invés de uma sentença, eles escutam Davi fazendo uma pergunta. Olha qual foi a pergunta de Davi: há porventura alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele, por amor a Jonatas? Observe uma coisa, a nobreza do coração de Davi. Davi não perguntou pelos da casa de Jonatas, porque quem era amigo de Davi? Era Saul ou era Jonatas? É lógico que era Jonatas. Então Davi poderia muito bem ter se lembrado da casa do seu amigo Jonatas, mas ele lembrou-se da casa do seu inimigo Saul. Aí está a nobreza do coração do homem. O homem nobre não é o homem que se vinga do seu inimigo. O homem nobre é o homem que